Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo no Refúgio de Papel e hoje eu tenho o prazer de falar de um livro simplesmente maravilhoso que é o Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Meu nome é Arthur e vamos nessa. Bom, Aristóteles e Dante. É uma enorme honra vir falar desse livro magnífico, muito bonito. Começando pela capa. A capa é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Mas não é só a capa que mostra uma beleza incrível, não. É o conteúdo também. Sobre o que esse livro fala? Esse livro conta uma história infanto-juvenil, mas para adolescentes, assim, é mais direcionada para o público adolescente, mas eu acho que é o tipo de história que todo mundo deveria ler, porque os temas abordados aqui são muito importantes. Mas vamos por partes. Qual é a história do livro? Bom, Aristóteles e Dante conta a história do Ari, que é o Aristóteles, mas ele prefere ser chamado de Ari. E ele é que vai narrar o livro. O livro é narrado em primeira pessoa. E o Ari é um garoto de 15 anos e nós sabemos como é essa fase, né? Ari se sente perdido, cansado, frustrado, não encontra sentido na vida. No tempo do livro são férias de verão. Então o Ari ele poderia estar por aí com outros jovens, curtindo a vida, descobrindo o mundo, se divertindo. Só que acontece que o Ari não tem amigos. Até agora. Em um desses dias de verão, logo no começo da história, o Ari decide ir para uma piscina pública. Para vocês verem o quanto que ele está perdido, ele não sabe nadar. E ele mesmo assim vai para uma piscina pública. Ok? E ele decide que quer aprender a nadar assim, sozinho. Ele vai para essa piscina e lá ele conhece o Dante. E o Dante simplesmente se oferece para ensinar ele a nadar, mesmo sem conhecê-lo. Ele se oferece: ah, você quer que eu te ensine a nadar? E o Ari aceita. E é assim que começa uma bela, linda e magnífica amizade entre os dois jovens que têm nomes de filósofos. Uma amizade que irá evoluir para um romance. Daí você deve estar pensando: ah, então esse é só mais um livro de romance jovem, água com açúcar? Não. Muito pelo contrário. Esse livro utiliza dessa história jovem para abordar temas muito importantes. Como, por exemplo, o processo de amadurecimento, um processo que pode ser muitas vezes doloroso e difícil para os jovens que entram no mundo e começam a realmente entender, saem da infância e realmente começam a entender como o mundo é um lugar difícil e como entender a si próprio pode ser uma coisa difícil. Entender os seus sentimentos, entender quem você é, entender o que está no seu coração realmente e o que você quer ser. Quais são os seus desejos, as suas vontades e quem você é nesse mundo tão louco. Também fala muito sobre como a vida pode ser difícil e assustadora e confusa. E como a amizade e o amor podem não só fazer as pessoas enxergarem a luz no fim do túnel, mas alcançar essa luz. É isso que o Ari sente quando ele conhece o Dante. Sabe, o Dante é o extremo oposto do Ari. Enquanto o Ari é muito mais introvertido, confuso, sabe, meio perdido, o Dante não. O Dante ele é um garoto completamente extrovertido, aberto. Ele gosta de poesia, gosta de livros. É um personagem que eu me identifiquei bastante. E é um personagem magnífico. É um dos melhores personagens que eu já conheci na literatura. Ele gosta de livro, poesia, ele gosta de falar sobre isso, é todo articulado. E é simplesmente maravilhoso acompanhar ele e o Ari nessa aventura que eles vão viver. E a escrita desse livro, nossa, a escrita desse livro, ela merece um ponto à parte, porque é uma das coisas mais lindas que eu já vi na literatura. É uma escrita extremamente poética, profunda e combina com os temas profundos abordados no livro. O Ari, ele tem um olhar para o mundo que ao mesmo tempo é um pouco frio, também é meticuloso, é atencioso, ele consegue ver a profundidade das coisas e passar isso na escrita. E
quando você junta esse olhar com uma escrita profunda e poética e com temas profundos, sérios e filosóficos sobre a vida, a adolescência e tudo mais, você cria um conjunto muito bonito, que é esse livro aqui, e que vale muito a pena. Um dos temas abordados nesse livro é justamente o quanto não falar sobre os seus sentimentos, o quanto guardar os sentimentos dentro de si, bons e ruins, não pôr para fora o que está sentindo, é uma coisa prejudicial. O pai do Ari esteve na guerra do Vietnã. Tem uma frase do Ari aqui que é muito pesada, que ele fala assim, é como se ele, se referindo ao pai, é como se ele tivesse o Vietnã inteiro dentro de si. E o pai dele não fala sobre isso, ele prefere ficar em um completo silêncio do que falar sobre uma coisa que está machucando ele, que machuca ele até hoje. Então, fala muito sobre isso, fala muito como é importante ter pessoas de confiança para quem você possa se abrir, para quem você possa falar o que está sentindo, porque quando se fala os seus sentimentos, eles podem ficar mais claros até para você. Quando você coloca para fora, fala com uma pessoa sobre isso, você pode ter um olhar novo sobre os seus sentimentos e pode começar a lidar com eles de uma maneira mais saudável. É um livro que fala muito sobre sentimentos, sobre como eles fazem parte de nós e é importante olhar para eles. O Ari, ele tem um irmão que está preso e ninguém fala sobre esse irmão. É como se esse irmão não existisse. E os pais do Ari acham que não falando sobre esse irmão, não vão machucá-lo com isso. Só que é exatamente o oposto, porque não falar sobre esse irmão é o que mais machuca o Ari. Ele quer que os pais dele falem, mas os pais acham que estão protegendo ele, quando na verdade estão fazendo o oposto. Olha que coisa. Fingir que os problemas não existem não faz com que eles desapareçam. Esse é um dos grandes charmes do livro, a forma como ele aborda assuntos profundos, filosóficos e reais. Ele não força nada, é um livro que não força diálogos e questões. Ele aborda tudo de uma forma muito natural e suave, e é muito fácil você se ligar aos personagens por causa disso. Agora, eu queria abrir um ponto aqui. Esse livro, ele é muito bom para abordar diversos temas, mas eu queria abordar um específico aqui, que é um tema muito sério, que é a homofobia. Esse livro é excelente para você abordar esse tema. Por quê? Tem esse relacionamento dos dois garotos, que só vai acontecer mesmo mais pro final da história. Mas você vê eles se descobrindo e lidando com esses sentimentos em relação um ao outro. Em uma determinada parte da história, um dos personagens daqui, eu não vou dizer qual é para não dar spoiler, mas um dos personagens, ele sofre um caso de violência muito, muito grave. Ele é espancado, isso mesmo, espancado por um grupo de garotos mais velhos e maiores que ele, na rua. Ele é espancado na rua a ponto de ser levado para o hospital. E você está pensando, por que isso aconteceu? Porque esses garotos viram esse personagem beijando outro menino. Pois é, ele foi espancado porque estava beijando alguém. E aqui mostra uma das partes mais tristes desse livro, que é o pai desse personagem falando: por que fizeram isso com meu filho? Espancaram o meu filho. Machucaram ele, espancaram o meu filho. Por que fizeram isso? É uma parte muito pesada e que mostra como a homofobia e discursos de ódio no geral é muitas vezes sustentado por crenças religiosas e crenças políticas, ideais familiares, como esses discursos de ódio, eles são extremamente perigosos porque fomentam, porque são usados como base, não só para segregar e para fazer uma violência falada, uma violência verbal, mas acabam em violência física também, que pode causar grandes ferimentos e muitas vezes a morte. Se você entrar na internet, não é difícil, se você colocar crimes motivados por homofobia, você pode passar a vida inteira lendo que você não vai achar um fim para aquilo. São inúmeras mortes que acontecem no Brasil e no mundo por causa disso.
E esse é um livro que aborda esse tema e fala bastante sobre isso. É um ótimo livro para você que quer se aprofundar um pouco nesse tema. Não trata de maneira profunda, não é o foco da obra, porém dá espaço para falar sobre isso. E mostra como esses discursos como a homofobia são extremamente perigosos e devem ser combatidos com toda força se a gente quer criar um mundo melhor. Só um adendo aqui, se você tem interesse em ler mais sobre o assunto homofobia, de como isso impacta na sociedade, na vida das pessoas, eu deixo mais uma recomendação aqui, o livro Ascensão, do Stephen King. É uma ficção, mas o King ele usa dessa ficção para abordar o tema homofobia de uma maneira muito explícita e profunda e real, principalmente em cidades pequenas, mais conservadoras e tal. É um livro muito bom, é um livro pequeno também, são 112 páginas, é rapidinho de ler. E é muito bom, se você tem interesse nesse tema, tem interesse em entender mais e ver realmente como esses discursos de ódio são terríveis, eu recomendo esses dois livros, Ascensão e Aristóteles e Dante. Para concluir, eu espero de verdade que você dê uma chance para esse livro, porque é um dos livros com a escrita mais bonita que eu já vi. Tem um dos melhores personagens literários que eu já conheci, que é o Dante. Que personagem cativante, que personagem maravilhoso. E é muito bom ver essa aventura deles, é muito bom estar na caminhonete do Ari junto com eles e explorar o deserto e viver essas aventuras filosóficas, divertidas e profundas e às vezes tristes, às vezes extremamente felizes, como é a vida. E é sempre bom lembrar que mesmo que um momento seja muito triste, a tristeza nunca dura para sempre. A felicidade sempre volta. E é isso. Eu espero que vocês estejam dispostos a dar uma chance para essa obra maravilhosa. Você não vai se arrepender. Vai por mim. Bom, chegamos ao fim do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Você é incrível. Até mais e